Salmo 1. Você pode acompanhar comigo? Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado, bem-aventurado, os irmãos lembram que é, né? Feliz, agraciado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, esse que é bem-aventurado, hein? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero, na verdade, falar mais a respeito do primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O tema da minha pregação hoje é aquele ali, amizades e companhias. Eu sei que pode até parecer ser redundante, só que a amizade fala de algo mais profundo, e companhia a gente encontra em todo lugar. Como eu já tenho falado aqui para os irmãos, bem-aventurado é a mesma coisa que abençoado, feliz. E a Bíblia não diz que a bênção de Deus, que ser feliz, tem a ver com alguma coisa do tipo, olha, faça a campanha, os 7 dias, desate os nós da sua vida e seja feliz no amor. Não tem nada a ver com um objeto que veio lá de Israel, com a terra que veio não sei de onde, com o óleo que consagraram lá no Monte Moriá. Não tem nada a ver com essas coisas. Mas a bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida está condicionada, em primeiro lugar, à obediência à palavra do Senhor. Se nós obedecemos, somos bem-aventurados, diz a Escritura. Mas também podemos condicionar a bênção do Senhor, sabe ao quê? As pessoas com quem andamos, as nossas companhias, porque o seu crescimento ou a sua falência depende, e muito, dos seus relacionamentos. Já ouviu aquele ditado? Diga-me com quem andas, que direi quem tu és? Isso está na Bíblia, não com essas palavras, mas o princípio é o mesmo. As más conversações corrompem os bons costumes. E aqui nós vemos o salmista ensinando para nós o seguinte, olha, não anda, não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta. Pastor, mas quem que é o ímpio? Segundo a Escritura, ímpio é aquele que é hostil a Deus, aquele que não crê em Deus. Eu sei que hoje em dia dizer que não crê em Deus são poucos. Nós vivemos no país onde 97% das pessoas se dizem crentes em Deus. Ora, se 97% são crentes em Deus, por que o país tem essa bagunça? Dessa baderna, dessa imoralidade, essa roubalheira, essa corrupção toda? Ora, porque eles creem num Deus da cabeça deles, que não tem nada a ver com aquilo que a Escritura diz para mim e para você. Quem não frequenta uma igreja genuinamente cristã, evangélica, segundo a Bíblia, é ímpio. Pastor, como assim uma igreja genuinamente evangélica? Ora, você acha que todas as igrejas que existem hoje são de Deus? Você acha que de fato todas as pessoas que estão dentro de um templo, por mais que tenha ali a placa evangélico, são de fato crentes? Meu irmão, não se iluda. Olha o que Paulo diz, nem todo Israel é de fato israelita. Agora você acha que todos que estão dentro de uma igreja são de fato crentes, filhos de Deus? É óbvio que não. Mas uma coisa é certa, filhos de Deus frequentam igrejas verdadeiras. Eu não creio naquele termo que existe hoje em nosso país chamado de desigrejados. Quem são desigrejados, pastor? São aquelas pessoas que dizem, olha, eu creio em Deus, mas no Deus lá na minha casa. Eu não preciso congregar, não preciso estar junto com pessoas, não preciso estar numa igreja. Eles chamam isso aqui de igreja, né? Esse lugar que nós nos reunimos. Igreja somos nós, isso é verdade. Mas você não precisa estar junto com pessoas? Ora, então, por que Paulo teve 3 viagens missionárias, mais a viagem a Roma, abrindo um monte de igreja, instituindo pastores, diáconos, presbíteros? Para quê? Para que você não precisasse? Isso é ignorância. Olha a descrição que a Bíblia dá a respeito do ímpio, que nós não devemos ouvir, que nós não devemos nos assentar com eles, que não devemos ser influenciados por eles. Em 1 João 3,10, João chama ímpios de filhos do diabo. Convenhamos, o que um filho do diabo tem para aconselhar você quando você estiver com um problema no seu casamento, na sua vida financeira, num relacionamento para com filhos?
ou com irmãos, ou com parentes. Quais princípios eles podem ensinar para nós? Paulo, em Romanos 5,10, chama eles de inimigos de Deus. E aqui o Salmo 1 é bem claro. Olha, bem-aventurado, feliz é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas Paulo vai um pouco mais além, olha o que diz Romanos capítulo 1. Olha a descrição do que é um ímpio, segundo Paulo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, se tornaram burros. É que Paulo fala bem melhor do que eu, né? Paulo é um gentleman. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Não é isso que a Escritura diz? Não é isso que os ímpios dizem? Somos sábios. O século do iluminismo, eles disseram o seguinte, olha, não precisamos de Deus, somos iluminados, Revolução Industrial, e pronto, acabou. Em um século, 2 guerras mundiais. E o povo estava iluminado. Mas a Escritura zomba deles. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Essa é a descrição do ímpio. E você vai se deixar ser influenciado por eles. Você, quando você precisar de uma ajuda, você vai buscar a eles. É nessas pessoas que você vai buscar conselho. Quando você estiver passando por um problema. O que pessoas desse tipo podem ensinar para filhos e filhas de Deus? Tem um homem chamado Jim Savile. Em sua biografia, saiu uma vez uma matéria no Reino Unido. Ele era um homem fantástico aos olhos do mundo. Um homem que ajudava várias instituições, era voluntário em hospitais, durante anos contribuiu com obras sociais, coisas maravilhosas. Só tinha um probleminha. Ele foi acusado de ter abusado de mais de 300 crianças. Pastor, mas parecia uma pessoa tão boa esse homem. Meu irmão, não há ímpio bom. Há ímpios que têm uma aparência de bom. Por isso que quando eu ouço aquela frase, nossa, o fulano lá parece crente. Meu irmão, até arrepia minha coluna. Ímpios podem até parecer, mas em Romanos Paulo diz, a carne não pode agradar a Deus. Quem não se converteu não tem como agradar a Deus. E como eu e você? Vamos pedir conselhos a esse tipo de pessoa? Não tem possibilidade. Se de fato queremos crescer em Deus, queremos ser mais sábios, queremos ter um casamento próspero, uma vida próspera, queremos ter amizades abençoadas, precisamos andar segundo a Bíblia, com homens e mulheres também de Deus. Do contrário, não tem solução para nós. Eu quero passar aqui então 3 princípios dessa história. Primeiro princípio dessa história, não ouça o conselho dos ímpios. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Não ouça o conselho dos ímpios. Isaías capítulo 8, versículo 19 diz assim, a favor dos vivos consultarão os mortos. Aqui o profeta está repreendendo o povo, dizendo o seguinte, olha, vocês estão indo lá no cartomante, lá não sei na onde, para consultar os mortos, a favor daqueles que estão vivos. E a descrição que Paulo dá depois a respeito do ímpio, e que a Bíblia relata, é o seguinte, que os ímpios estão mortos em seus pecados e delitos. E esse princípio também é verdade na minha e na sua vida. A favor dos vivos se consultarão os mortos. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, ele repreende severamente o povo de Corinto, sabe por quê? Estava tendo uma contenda dentro da igreja. E sabe o que os irmãos da igreja fizeram? Levaram a tribunal secular, dizendo, olha, vamos levar o nosso caso para que alguém possa nos julgar. E sabe quem? Para quem que eles levaram? Para ímpios. E Paulo disse que é absurdo. Vocês não conseguem resolver o problema dentro vocês? Dentro da igreja? Precisa chamar ímpio para julgar vocês? Sendo que a Bíblia diz que nós, os filhos de Deus, julgaremos até os anjos. É mais ou menos o seguinte, deve estar lá, eu já resolvi o problema assim, irmãos, da mesma igreja. E está lá um devendo para o outro. E um colocando o outro na justiça. Da mesma igreja. Eu fiquei bravo, igual Paulo ficou.
Mas, meu Deus, vocês não são crentes? Vocês não são filhos de Deus? Vocês não conseguem chegar a um acordo? Fulano, está difícil pagar? Ora, custa pedir para que o outro possa dar ali uma aliviada, dar uma dividida para você, até que você consiga pagar de forma correta. Fulano, você quer receber, o irmão não tem condição, custa você também se compadecer dele. É isso que Paulo repreende a eles. Como eu e você ouviremos pessoas com princípios totalmente diferentes daquilo que a Escritura nos declara? Ímpios são comunistas, ímpios são filhos do diabo, ímpios são a favor do aborto. Como você vai ouvir esse tipo de pessoa? Você já parou para pensar? Os ímpios, eles dizem o seguinte: ora, pode sim uma mãe tirar o seu filho que está no seu ventre, uma criança indefesa, não tem poder nenhum, não tem possibilidade nenhuma de se defender. E eles dizem o seguinte: olha, até os 3 primeiros meses de gestação ainda não é gente, pode matar. Convenhamos, se nós achamos normal uma mãe matar um filho indefeso, como nós vamos dizer para as pessoas: não se matem uns aos outros? Como nós vamos dizer para as pessoas: ame o seu próximo? Sendo que nós autorizamos uma mãe matar o seu próprio filho. Porque ainda quando são adultos, ainda tem como você resistir, né? E alguém matar você, você não vai simplesmente aceitar. Uma criança indefesa não tem como. Eu vi uma reportagem essa semana sobre uma medalhista olímpica da última Olimpíada do Rio de Janeiro. E ela disse o seguinte: olha, a princípio, sem arrependimento nenhum, não, eu fiz um aborto antes da Olimpíada, porque eu vi que aquilo ia atrapalhar a minha carreira, o meu desempenho. Então eu precisei. Você consegue ver, para eles é algo normal, mas você consegue ver o absurdo que é isso aí? Olha, é algo, não é nem uma pessoa, é algo que pode atrapalhar a minha carreira. E se pode atrapalhar a minha carreira, ora, arranco fora, mato. É mais ou menos o seguinte: está lá o seu Paulo. O seu Paulo trabalha numa empresa e tem um cara do lado dele. E os dois podem ser promovidos. Só que o seu Paulo vê que aquele rapaz que trabalha junto com ele está na frente dele para ser promovido antes dele. E o cara, o que ele queria. Deus fala: seu Paulo, faz o seguinte, mata ele. Está atrapalhando sua carreira. Senta a faca no pescoço, chumbinho na comida dele e acaba com ele. Não é a mesma coisa? Está atrapalhando a carreira do irmão. Como que nós vamos ouvir esse tipo de pessoa? Não tem a mínima possibilidade. Israel foi seriamente repreendido por Deus, porque certa vez eles foram buscar ajuda no Egito e não confiaram em Deus. Não buscaram ajuda no próprio Deus. Tertuliano, um teólogo do 2º século, ele diz o seguinte: a igreja começou a degringolar, começou a despencar, quando a igreja começou a ficar cheia de pensamentos mundanos, no caso ali dos gregos e dos filósofos. Esses pensamentos extra-bíblicos começaram a entrar na igreja, porque eles diziam o seguinte: ora, não podemos pregar o evangelho da forma que o evangelho é, vai espantar as pessoas. Precisamos ser um pouco mais flexíveis, precisamos ser um pouco mais tolerantes, para que assim possamos atrair mais pessoas. Você consegue ver que é o mesmo discurso que nós vemos hoje nas igrejas? Não prega essas coisas não, o povo vai embora. Jesus pregou e foi todo mundo. Os apóstolos que ficaram, Jesus disse: olha, vocês não vão também? Pode ir se quiser. Jesus não aliviou, não. O interessante é que Tertuliano disse o seguinte: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que Platão tem a ver com Jesus Cristo? Ora, não tem nada a ver conosco. Esse deve ser também o nosso pensamento. E hoje em dia não mudou muita coisa. O que o mundo tem a ver com a igreja? O que os princípios de casamento, de criação de filho deles tem a ver com a Escritura, para que eu e você possamos buscar ajuda neles? Hoje a igreja está tão banalizada que estão tentando ser tão flexíveis para atrair todo tipo de pessoa. Por exemplo, para atrair jovens, que você vê de MMA gospel até escola de samba gospel para atrair jovens. Entrada na igreja, sabe, igual quando você vai, aqueles lutadores do UFC, quando vai passar luzes e tal. A entrada da igreja é aquilo lá. Fumacinha e tal, luzes, parece uma balada. Para quê? Para atrair os jovens. E se nós fizéssemos algo do tipo assim, pregar a palavra? Será que não seria mais fácil de vermos esses jovens se converterem? Galileu também, na Idade Média, sofreu muito com a igreja católica, porque ele disse o seguinte:
algo óbvio que nós hoje temos confirmados de várias formas. Galileu disse assim, olha, a Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol. Ela não é o centro. E por conta disso foi preso e morreu numa prisão domiciliar. A igreja prendeu Galileu. Martin Lloyd Jones, comentando a respeito desse fato, olha o que ele diz. Em vez de deixar seu pensamento ser determinado unicamente pela Bíblia, falando a respeito da igreja de Cristo, em vez de deixar o seu pensamento ser determinado unicamente pela Bíblia, ele era governado pela Bíblia e pela filosofia de Aristóteles. Ou seja, a igreja, em vez de deixar a Escritura guiar os seus pensamentos eram guiados parte pela Escritura e parte pelo filósofo Aristóteles, que é um ímpio que pensava totalmente o contrário de Galileu. E toda vez que a igreja é governada por ideias mundanas, seja na Idade Média, seja hoje, pode ter certeza, ela sempre vai afundar. Não tem como, porque se nós começamos a usar artimanhas mundanas dentro da igreja, você vai ter que continuar a vida toda usando artimanhas mundanas, para que você possa ter pessoas mundanas frequentando o culto em que você congrega. E em relação à minha e à sua vida também. Pode ter certeza. A igreja, quando é governada por ideias mundanas, ela sempre erra. Se a minha e a sua vida também é governada por ideias mundanas, não tenha sombra de dúvida que ela também vai sempre acabar sendo ruim para mim e para você. Só que nós, muitos de nós, são guiados por ímpios sem perceber. Talvez você mesmo não percebe, mas faça um julgamento, uma autoanálise. Você que é esposa, você que é casada. Você é uma esposa com base na Bíblia ou com base no feminismo? Quem que manda na sua casa, irmã? Ou para você só de ouvir essa frase, quem que manda em mim? Ninguém manda em mim, não. É porque o seu pensamento está totalmente mundano. Não tem nada a ver com o que a Escritura diz. Quem que dá a última palavra na sua casa? É você ou é o marido? Se na sua casa você diz quem manda sou eu, você está sendo totalmente influenciada pelo mundo. Tem até uma série que chama, né, Eu, a Patroa e as Crianças. Infelizmente. E os homens bananas de hoje têm aceitado tudo. Então tem muitas casas que a autoridade veste saia. Em outras veste fraldas, pior ainda. A criança que é o rei. Por que muitas igrejas hoje são lideradas por mulheres? É porque não tem homens de verdade que possam assumir a bronca. Porque não tem homens de verdade que têm coragem de pregar o que está na Escritura. E não precisa desenhar, olha o que Paulo diz. Não permito que a mulher ensine. Quer que desenhe? Ou não precisa? Eu acho que está bem claro, não é? Em relação à igreja, a liderança eclesiástica, Paulo diz, é função de homem. Pastor, o homem é melhor que a mulher? De forma alguma. Mas apenas Deus determinou assim. Com base no que, meu irmão e minha irmã, você educa os seus filhos? Com base naqueles pensamentos de psicólogos? Com base naqueles pensamentos de Freud? Que muitos acham um ídolo. Mas você sabia que era depressivo e cheirador de cocaína? Eles não contam isso, né? Com base no que você educa os seus filhos? Daí está lá. O menino, a menina, pinta e borda. Só que não pode falar muito não, né? Eu vi um psicólogo dizendo uma vez o seguinte, olha, não fale muitos não para os seus filhos, porque ele pode crescer uma criança perturbada. Vai crescer perturbado se você não repreender. Minha esposa estava no médico essa semana, uma criancinha de 2 anos e meio mais ou menos, mas dando um show com a mãe, de pegar o celular, pá, no chão, e minha esposa juntar as pecinhas do celular da mulher lá. Só que o mundo diz, não, que é isso? É o gênio da criança. A Bíblia diz que é educação fraca. Birra é educação fraca. Hoje em dia não se pode ser firme com a criança. Se você fala em vara, então, meu Deus, vão prender você. Se você fala que você repreende seu filho com vara, meu irmão, tome cuidado, hein? Pode ser preso. Tem até uma lei hoje, né? Lei da palmada. Eu amo quem inventou essa lei aí. Mas como assim, pastor? É lei da palmada, não bata no seu filho com a mão, porque é lei da ação e reação, vai doer sua mão. Ainda bem que não é a lei da chinelada, da varada. Então nós estamos livres, podemos usar outros métodos. Uma vez, está certo que o lugar que eu repreendi o meu filho foi errado, mas ele fez algo que eu achei que era muito, muito errado. E eu não esperei chegar em casa para repreender ele.
E como eu estava sem cinto na hora, arranquei meu tênis, bati nele de tênis. Uma irmã ficou escandalizada comigo. Oh, pastor! O que você fez com o menino? Parecia que eu tinha crucificado o menino. Eu já falei para ele que não era para fazer aquilo, ele fez de novo. Eu falei que ia apanhar. Uma semana depois eu fui visitar a mesma irmã, que ficou aterrorizada por quando eu repreendei meu filho. Aí tinha um menininho da idade do meu filho. E tinha uma menina adolescente. O menininho chamava a irmã de filha da Xuxa para cima. Chamava a mãe de biscoito para tudo que é lado. Sabe o que é, né? Não respeitava o pai em nada. E eu sou errado ser firme com o meu. Com base no que você educa seus filhos? Imagine o seguinte. Você é um judeu. E você quer dar uma educação judaica para os seus filhos. Você quer ensinar que existe um só Deus. Você quer ensinar que ele tem que obedecer os mandamentos. Que ele tem que amar o próximo. Você tem que ensinar o judaísmo para ele. Só que daí, durante 5 horas por dia, você manda o seu filho fazer um cursinho intensivo com os gregos e com os romanos, que vão ensinar para os seus filhos o seguinte: há vários deuses. Tem Afrodite, uma deusa que se adora com sexo. Deve-se adorar o imperador. Por mais que você seja um bom judeu, você acha que o seu filho vai ser um bom judeu? Ou não? Difícil. Porque você ensina o correto, mas manda ele para a Grécia e para Roma? É a mesma coisa que muitos pais fazem ao mandar os seus filhos para a escola. Porque eu não sei se a escola de hoje mudou. Creio que não, só está pior. Mas na minha época, meu irmão era um cão chupando manga. Todas as coisas que eu aprendi de errado, a maioria delas foi lá. Não é de admirar porque muitos filhos de crentes se desviam. Porque os pais, às vezes, até têm um coração para Deus. Mas ficam mais com os romanos, com os gregos, do que com os pais. Como? Vamos querer que os nossos filhos trilhem os nossos caminhos. A roupa que você usa, minha irmã, é com base no quê? Com base em Rebeca, com base em Sara, quanto à decência? Ou com base em artistas da novela? Do tudo que é bonito é para se mostrar. Das roupinhas embaladas a vácuo. Você, meu irmão, a roupa que você usa, é com base no quê? Com base na decência da escritura? Ou com base na modinha da academia de tirar fotinho para pôr no Face? Sabe a maior forma dos conselhos ímpios entrarem na minha e na sua casa? Mídia. Rádio, TV. E muitas vezes são essas coisas que acabam guiando as nossas vidas sem saber. Olha, eu já li bastante coisa da Super Nani. E ela é cristã. Mas eu não vejo na Escritura cantinho da disciplina. Você imagina Moisés bravo com Arão, dizendo: ó, Arão, eu vou ao monte receber a revelação de Deus, quando eu descer, nós conversa. E Arão, diz a Bíblia, foi frouxo. Olha o termo. Arão deixou o povo à solta. E o povo então começou a adorar um bezerro de ouro. Arão não foi firme. Você imagina Moisés descendo do monte? Arão, o que aconteceu? Vem aqui, rapaz. Cantinho da disciplina, vai pensar na vida, Arão. Você imagina Moisés fazendo isso com Arão? Os irmãos lembram o que aconteceu? Chama os levitas. Mate seus irmãos idólatras. 3.000 pessoas morreram apenas naquele dia. Eu prefiro educar minha filha segundo a Escritura. Se você acha que a educação do mundo dá certo, é só você olhar para a juventude hoje em dia. Hoje em dia as pessoas dizem o seguinte: ai, fazem bullying comigo, ai, porque minha orelhinha é assim, ai, porque você quer fazer bullying. Na sua época não existia não, irmão? Só não tinha um nome bullying, não era? Mas eu garanto que tinha a mesma coisa. E talvez você que punha apelido nos outros, né? Eu punha muito. Ah, o narigudo era o ladrão de oxigênio, né? Ah, o ladrão de oxigênio. Ah, o Dumbo vai voar com as orelhas. É, fazer o quê? Sempre existiu. Ah, o pirulito, né? Que eles não comem cabeçudinho cearense. Sempre existiu. Olha para a juventude hoje em dia. Você acha que a educação do mundo tem funcionado? Olha o aumento sistemático de drogados e de homossexuais. Eu lembro, eu não sou tão velho assim, tenho 32 anos. No bairro que eu morava quando era criança, eu lembro que tinha um homossexual. E ainda era meio enrustida ainda. Hoje em dia não, é normal. Essa semana eu conversava com uma moça, eu fiquei tão triste, ela dizendo para mim: pastor, lembra aquela menina lá que ia na nossa igreja, tá, um monte de coisa? 16 anos. Então, pastor, ela está namorando. Eu falei: ai, meu Deus do céu, não consegue nem comprar o absorvente dela e está namorando.
Eu sou totalmente avesso a essas coisas. Falei, irmão, fazer o que é triste, né? Falei, não, triste é que eu vou terminar de contar a notícia agora, pastor, não acabei ainda. Mas por quê, meu Deus do céu? Está namorando uma menina. Ai, meu pai. Você acha que a educação que o mundo dá hoje está funcionando? Olha a juventude que a gente vê aí. Suas roupas, sua casa, seu casamento, seu projeto de vida é baseado no quê? Nos ímpios? O seu sonho é ser igual a quem? O Arnold Schwarzenegger. Tinha um amigo meu que era assim. Entrava na academia, bombando. Eu quero que é igual o Arnold Schwarzenegger. Para quê? Para correr na avenida sem camisa. É só isso o objetivo de vida, é? Ou o seu projeto é ser igual a Jesus, com tal caráter? Quanto ao amor ao próximo. Qual que é o seu projeto de vida? Por que muitos crentes não mudam? Sabe por quê? Eles ouvem conselhos de homens de Deus uma vez por semana, quando vem ao culto, no máximo 2. E a semana inteira ouve a mídia diabólica. Ouve o conselho dos ímpios. Depois não sabe por que não avança. Pastor, mas a gente não pode ouvir o ímpio nunca? Claro que pode. Quando o ímpio disser para você como você deve arrumar o seu carro, ouça ele. Quando o ímpio receitar remédio para você, ouça a ele. Quando o ímpio mostrar para você como se deve construir algo, ouça ele. Se ele quiser mostrar para você como você deve se comportar no seu casamento, não ouça. Se ele quiser mostrar para você como você deve educar os seus filhos, não ouça jamais. Muitos professam ser cristãos, mas de fato não colocam a Bíblia em prática de forma alguma. Não deixe que ela, de fato, guie suas vidas. Portanto, eu desafio você, meu irmão e minha irmã. Diante dos problemas, busque a Escritura. Busque homens mais experientes que vão saber explicar para você a Escritura. Toda vez que eu aconselho casais, você acha que eu aconselho de fato com base na minha experiência? Tem irmãos aqui que têm idade para ser meu pai. Tem irmãos mais velhos que meu pai. Você acha que eu vou aconselhar as pessoas com base... Não, segundo a minha experiência de vida, já são 32 longos anos. É ruim, hein? Eu só digo, olha, meu irmão, a Escritura diz assim, anda por esse caminho. Se você andar por esse caminho, você vai andar certo. Então, se você está com um problema, não busque a opinião dos ímpios, mas sim pessoas mais experientes, pessoas que amam a Deus, pessoas que possam, de fato, ensinar a você segundo a Escritura. Segundo princípio, não ande no caminho dos ímpios. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Não ande no caminho dos ímpios. É sempre a mesma lógica. Primeiro você ouve o conselho dos ímpios, e depois você anda, você segue o caminho dos ímpios. Olha o que diz Provérbios, capítulo 13, verso 20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mau. É por causa disso que muitos não conseguem avançar na vida. Eles se relacionam com pessoas sábias, segundo a Escritura. Eu não digo de ensino cognitivo em relação à inteligência, mas pessoas que amam a Deus. Se relacionam apenas aos domingos, durante 1h30. E a semana toda está misturada lá no meio de ímpio. Eu sei que talvez lá no seu serviço, meu irmão, não tem para onde você fugir. É terrível. Às vezes não tem para onde você fugir. É por isso que é importantíssimo você não faltar aos cultos. Você fazer parte de um pequeno grupo. Você está junto nas comunhões da igreja. Porque quanto mais junto com irmãos, com pessoas de Deus, mais cheios de Deus nós somos. Ou você acha que 1h30 durante uma vez por semana é o suficiente? Claro que não, de forma alguma. Ande, ouça, imite homens de Deus. É isso que nós devemos fazer. Eu não me importo das pessoas falarem para mim assim, nossa, mas você prega muito parecido com o seu pastor. Você acha que eu fico bravo? Vai, de forma alguma. Eu fico feliz. Porque eu conheço que é um grande homem de Deus, e falar que eu pareço com ele, eu fico feliz demais. Uma vez uma irmã disse para mim, olha, eu precisava de uma pregação assim. Eu falei, eu tenho, passei para ela. E ela então ouviu minha pregação, e depois de uma semana mais ou menos, ouviu a pregação do meu pastor. E ela veio dizer para mim o seguinte, falei, nossa, o seu pastor prega igualzinho você, hein? Ele está aprendendo, o rapazinho é novo ainda. Eu falei, você não entendeu nada, é eu que procuro pregar igual ele. Você acha que eu tenho problema com isso? De forma alguma. Eu só tento imitar aqueles homens de Deus que vieram antes de mim. Portanto, é de suma importância as pessoas com quem você anda. As pessoas com quem os seus filhos andam. Você que tem filho, você precisa sim vigiar as amizades dos seus filhos, as influências dos seus filhos, porque você pode ensinar o que é correto. Só que se ele está cercado de pessoas ímpias, mundanas, pode ter certeza, o seu comportamento também vai ser mundano.
Daí você se pergunta, mas onde foi que eu errei? Você não vigiou as amizades dele. Dá uma olhadinha, irmão, no Zap Zap lá no Facebook. E se colocar a senha, você tira tudo de uma vez. Mas olha, meu filho era pequeno. Os irmãos lembram quando saiu aquela musiquinha lá? Creu, 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 creu. Lembra, né? Os irmãos têm até vergonha de falar, pastor, nunca vi na vida. Lembra que tinha velocidade 1, 2, 3, 4, 5 lá? Meu filho foi brincar 30 minutos com o vizinho. 30 minutos. Chegou, pai, vem aqui mostrar um negócio que eu comprei pro senhor. Colocou a mão no joelho, creu. Tadinho dele, dançou na velocidade 1, o tapa foi na velocidade 5. Nunca mais dançou. 30 minutos. Então vigie. Meus filhos brincam. Eu sempre pergunto, fulano lá, é crente? É não sei o quê? Eu estou sempre perguntando. O bom que agora vai ser 3, né? Dá para brincar entre eles, né? Não precisa nem ficar sem pau. Tem ali. Mas eles brincam também. Sabe o que eu faço? Igual hoje. Fiquei a tarde inteira, solzinho, estava gostosinho, né? Eles brincando na rua, eu lendo a tarde inteira ali, só ouvindo. Não sei o quê. Palavrão, opa, vem para dentro, acabou. Temos que vigiar. Quantos aqui podem testificar que tiveram famílias boas, só que aprenderam os mais absurdos, as maiores atrocidades, através de amizades mundanas? Na escola. Você acha que eu aprendi a ver aquelas revistas de pornografia onde? Meu pai sentou comigo, filho, vem aqui, agora você é homem, já, né? Preciso ensinar para você, isso aqui é coisa boa. Você acha que meu pai me ensinou isso aí? Eu aprendi com essas pessoas. Com ímpios, aprendi na escola. Com quem que eu aprendi a beber cerveja? Empurrado pelos coleguinhas. Oh, você não bebe? É. Todo mundo bebe, você vai ficar na coca? Nunca gostei, mas por conta daquela pressão. E nós nos esquecemos de 1 Coríntios 15. As más conversações corrompem os bons costumes. Como são os ímpios lá no seu trabalho, meu irmão? Deixa eu adivinhar. Posso adivinhar? Eu tenho certeza como são os ímpios lá no seu trabalho. É mais ou menos assim. Vocês almoçam, você trabalha numa fábrica, qualquer lugar lá. Depois que tem aquele tempinho que dá para descansar, eu tenho certeza que aqueles ímpios lá, eles chamam você para ler a Bíblia, não chamam? Ó, vamos lá, né? Vamos ler a Bíblia. Vamos cantar uma musiquinha, vamos louvar o Senhor. É assim lá no seu serviço, lá, você que trabalha com ímpio? Duvido. Se o mundo continua sendo mundo, eu tenho certeza. É videozinho, sem vergonha, para cima e para baixo. Só fala de bebedice, orgias. Assim são os ímpios. Não é de se estranhar. E quando falam de igreja, é para falar assim, você vai à igreja? Vai dar dinheiro para pastor, né? Posso estar arrancando seu dinheiro. Quando fala de igreja é assim. Os ímpios não mudam. Olha o que diz Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha só, me dizendo, quase que eu desviei do caminho de Deus. Ele mesmo responde por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha, eu fiquei olhando muitos ímpios e comecei a invejar eles, dizendo, olha, mas eu queria ganhar tanto quanto ele ganha. Eu queria estar naquela posição que ele está. E por conta de invejar, eu quase me desviei. Às vezes, você olha um ímpio sendo desonesto e tendo muito dinheiro. Você é tentado a ser desonesto também. E se desviar dos caminhos do Senhor. Ímpios se preocupam apenas com coisas materiais. Eu não estou dizendo que eu e você, que somos cristãos, não podemos nos preocupar. Isso é absurdo. Você pode sim. Eu oro todo dia para que Deus me dê uma condição financeira melhor, para que eu possa dar uma condição de vida melhor para minha esposa, para os meus filhos, todo dia. O ímpio busca isso. O problema é que ele busca apenas isso. Apenas o material, apenas o que é aqui, agora e pronto, acabou. O crente sim, não tem problema não orar. Só que o crente de verdade, sabe o que ele faz? Ele ora para que Deus possa o abençoar, o prosperar. Mas ele também ora assim, olha, eu estou contribuindo para o avanço do reino de Deus. Eu estou sendo útil no ministério que Deus me colocou. Eu tenho me tornado uma pessoa melhor do que eu era há 5 anos atrás. Eu consigo ver traços de mudança em mim. Eu tenho crescido em arrependimento, em conhecimento, em amor. Ora, se nós temos esse desejo, não tem problema nenhum orarmos para sermos prósperos. Agora, os ímpios não. Os ímpios não pelejam por suas almas. Apenas lutam pelo seu bolso, pelo seu bem-estar. Portanto, meu irmão e minha irmã, trabalhe, se dedique, estude, para dar uma condição de vida melhor para a sua família. Mas que não seja apenas por status, para mostrar.
Porque os ímpios são assim. Vi uma pesquisa americana uma vez que dizia o seguinte: o americano médio, é óbvio, tem tudo a ver com o Brasil também. O americano médio gasta o dinheiro que ele não tem para comprar o que ele não precisa para impressionar quem ele não gosta. Não é assim mais ou menos funcionam as coisas? Você gasta o dinheiro que você não tem para comprar talvez você não precisa e para impressionar quem nem liga para você. Assim são os ímpios, nós não devemos ser dessa forma. Eu não tenho problema em ver as pessoas dizendo para mim: pastor, você parece fulano. Esse dia o Edivaldo: pastor, aquela pregação lá, eu vi de onde o senhor arrancou ela, hein? Eu li o livro lá. Eu falei: não tem problema nenhum. Sabe por quê? Eu sou só uma cópia dos homens de Deus que vieram antes de mim. Eu aprendo com eles como ser um pai melhor, como ser um marido melhor, um pastor, um amigo melhor. Não tem problema nenhum. Eu apenas imito esses homens para que eu possa ser uma pessoa melhor. E terceiro e último princípio para encerrar: não sente numa roda com ímpios. É óbvio, eu não estou falando de forma literal, né? Senão você vai ter que sair do mundo. Não significa que nós não podemos ter nenhum tipo de contato com o ímpio. Não podemos levar de forma literal, né? Não se assentar com ímpios. Igual aquelas pessoas, né? Olha, por que você está com o olho? Não, que a Bíblia diz: se teu olho te faz pecar, arranca. Eu dei uma olhadinha errada lá, já arranquei um. É óbvio que não está falando aqui de forma literal. Mas, pastor, o que significa então não se assentar numa roda com ímpios? É no sentido de não ter comunhão profunda. De não ter uma amizade profunda a ponto dele mais influenciar você do que você influenciar a ele. Porque é óbvio, não tem como, nós vivemos no mundo. Paulo deixa isso bem claro, olha o que diz 1 Coríntios 5. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Impuro, Paulo diz assim, olha: refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, roubadores, idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Depois ele termina o versículo dizendo o seguinte: mas eu falo daqueles que, dizendo-se irmãos, são avarentos, roubadores, idólatras. Com esse, nem com mais. Porque convenhamos, você tem um parente que não é crente, você não vai à casa dele? Seus pais não se converteram, agora não falo mais com ninguém. É óbvio que não é nesse sentido. Até mesmo, como que você vai levar o evangelho para essas pessoas? Se não for indo aonde eles estão. Mas quando o Salmo diz que nós não devemos nos assentar com eles, é no sentido de não ser influenciado por eles, de não ter comunhão profunda. Na época da escola, talvez você lembre lá em 1657, quando você estudava, sempre tem um melhor amigo, né? Meu melhor amigo é fulano, minha melhor amiga é a Cidinha, é a outra. Quem que normalmente é a melhor amiga? É aquela que a gente conta tudo. Agora, você é crente, e seu melhor amigo é um ímpio. Tem uma coisa errada nisso daí. Como que pode um negócio desse? Você dizer que um ímpio é o seu melhor amigo. Quem são as amizades que mais influenciam você, meu irmão e minha irmã? É o artista lá da Globo? Aquela rede de esgoto de televisão? Ou são os homens da Escritura? Ou são homens de Deus? Que sim, são falhos, mas são homens de Deus. Na escola, normalmente, nós vemos aqueles grupinhos, né? Olha, os nerds para cá, nerds sabe quem que é, né? Os que estudam muito lá, né? Acho que não era o nosso caso, ninguém. Os nerds para cá, as patricinhas para lá, os que jogam a bola do outro lado, os bagunceiros no fundão, é sempre assim, né? E continua sendo assim. As ovelhas com ovelhas, os bodes com bodes. Agora, você se diz ovelha, mas você se sente extremamente bem junto com o bode. Tem alguma coisa errada com você. Tem uma grande probabilidade de você, na verdade, ser um bode disfarçado de ovelha. Porque ovelha gosta de estar com ovelha. Crente gosta de estar junto com crente, com pessoas que nos faz a cada dia mais conhecer a Deus. É tão sério essa questão de relacionamento ser influenciado. Olha o que diz 1 Reis, falando a respeito de Salomão. 1 Reis 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. E o mandamento era bem claro: o povo de Deus casa com o povo de Deus. Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, endonitas, sidônias, etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com ela, nem caseis elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A essas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Quem que aguenta também, hein? Concubina é a amante legalizada da época. Pô, só ele tinha 1000. Imagina progressivo para todo mundo. Ele tinha que ser muito rico mesmo, senão não dava. E olha o que diz o texto. E suas mulheres lhe perverteram o coração.
Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Relacionamentos perverteram o coração do homem mais sábio do mundo. Agora, se Salomão se tornou burro, por ser influenciado por pessoas mundanas de outra nação, eu e você estamos isentos disso. Você pode, esse melhor amigo seu é o menininho da academia lá, seu chefe, ímpio, mundano, perdido. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus comia com pecadores, isso é verdade. Mas para evangelizar. Para falar do evangelho, não para escarnecer. Um grande teste se eu e você estamos no caminho correto, sabe qual é? Já estou encerrando. É que muitas vezes nós somos hostilizados, para não dizer xingados. Talvez xingados não. Mas se você já ouviu aquela frase lá, o fulano é crente, para com o papinho agora. É um sinal que você está no bom caminho. O irmão me dizia essa semana. Ele chegava lá, não, parou, o fulano chegou. Isso é um bom sinal. Agora, se você é daquela pessoa que todos te louvam, e Jesus deixou bem claro, né? Ai de vós, quando todos vos louvarem. Se você chega numa roda de ímpios, seja lá sua família, seja no trabalho, seja onde for, e as pessoas dizem, olha, está aí um crente legal, um crente que não é fanático, fulano é meio igual nós, meio mundaninho, meu irmão, você está perdido. Você não está seguindo, de fato, o que a Escritura diz. Se ímpios não se incomodam com o seu estilo de vida, é porque você está, na maioria das vezes, sendo igual a eles. Ora, e se o sal não serve para salgar, só serve apenas para ser jogado fora. Portanto, não ouça, não ande, nem sente, nem seja influenciado pelos ímpios. Não vamos fazer a diferença na vida deles sendo iguais a eles. Daí você quer convidar uma pessoa para a igreja. Daí a pessoa está lá, mas convidar para quê? Ir para a igreja para ser igual a você? Aí eu fico aqui mesmo. Daí você ainda passa vergonha. Mas nós precisamos ser diferentes. Precisamos ser, de fato, crentes verdadeiros, porque é só assim que nós atrairemos adultos, jovens, crianças. A igreja primitiva, sabe por que atraía muita gente? Eles não eram loucos, eles não eram alienados fora daquele país, fora daquele mundo, mas eles atraíam as pessoas justamente por serem diferentes. E como diferentes? Olha o apelido que colocaram neles. Cristãos. Cristãos, embora esteja no aumentativo, significa pequeno Cristo. A semelhança de Cristo. As pessoas quando olham para você, elas também têm esse pensamento? Está aí uma miniatura de Cristo. É assim que nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. E para encerrar, pastor, qual que é a consequência se nós de fato seguirmos os conselhos da Escritura e não dos ímpios? Versículo 2, Salmo 1 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E qual que é a consequência disso? Verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, meus irmãos? É isso que a Bíblia promete para mim e para você. Sigamos o conselho da Escritura, que nós possamos fazer como Paulo. Olha o que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava dizendo, não, eu quero que você fale igualzinho eu. Não, não é assim não. Imita o Cristo que há em mim. E nós também devemos ter a humildade e a hombridade suficiente para imitar aqueles homens e mulheres de Deus que são exemplos para nós, que vieram antes de nós, que são mais experientes do que nós, porque assim nós também estaremos imitando a Cristo. Amém? Você pode ficar de pé por um instante, por favor, meu irmão?